Olá, tudo bem com você? Vamos falar um pouco hoje sobre o processamento executivo, ou melhor, como identificar uma falha no processamento executivo e como usar os óleos essenciais para modular esses aspectos, melhorando essas características do mau funcionamento do córtex pré-frontal. Então vamos lá, eu sou Camila Castelã, sou aromaterapeuta clínica integrativa, especialista em sistema nervoso central e hoje vou trazer um pouco para você sobre a modulação, né, do córtex pré-frontal, modulando então o processamento executivo através dos óleos essenciais. Bom, quando eu falo em mau funcionamento executivo, eu preciso olhar para alguns aspectos que essa pessoa apresenta, como por exemplo, falta de planejamento, falta de conclusão de tarefas e dificuldade de entregar as tarefas ou trabalhos dentro do prazo programado. Falta ou dificuldade de tomar decisões, é aquela pessoa que está sempre em cima do muro, que para ela tanto faz, e aí você acaba tomando uma decisão por ela, e isso atrapalha ainda mais a vida dessa pessoa. Inflexibilidade emocional, é aquela pessoa que tem uma extrema dificuldade em se frustrar ou entender que aquilo que ela está trazendo não é tão bom assim, que pode ser feito de uma outra maneira. Falta de controle emocional, pressa para finalizar uma atividade, então ela faz a atividade de qualquer jeito só para finalizar e entregar. E aquela pessoa que muitas vezes, por pouco, por muito pouco mesmo, se sente sobrecarregada, certo? Então, esses são alguns sinais de descontrole emocional. E esses sinais de um mau funcionamento aí do córtex pré-frontal sobre essas ações que eu preciso pensar para executar, por isso que a gente chama aí de ações executivas, estão relacionadas então com um hipofuncionamento dessa região cerebral chamada de córtex pré-frontal. E aí, como que eu penso a respeito do uso dos óleos essenciais modulando essa região cerebral? Então, se eu tenho um hipofuncionamento do córtex pré-frontal e essas coisas acontecem, então eu tenho dificuldade de planejar, tenho dificuldade de cumprir prazo, tenho dificuldade de tomar decisões, será que se eu estimular esse córtex pré-frontal, essas ações são melhoradas? Então, sim. Então, nós podemos utilizar óleos essenciais que estimulem o córtex pré-frontal, trazendo melhoria de planejamento, melhoria de memória, melhoria de execução de trabalho, porque eu consigo prestar mais atenção, diminuição dessa sensação de sobrecarga, por quê? Porque o meu cérebro tem ali uma melhor condição para pensar, agir e executar, certo? Então, utilizar óleos essenciais que potencialize o córtex pré-frontal pode ser uma importante ação nesse momento para controlar esse mau processamento executivo. Só um adendo que eu preciso fazer aqui. Sempre que a gente fala em estimular uma região cerebral, nós precisamos pensar que também uma hiperestimulação dessa região pode trazer problemas, tá? Então, quando a gente fala em estimular o córtex pré-frontal, quer dizer que ele está funcionando com um baixo funcionamento. Mas eu também não posso estimular esse córtex pré-frontal demais, né? Porque isso gera por exemplo, mais insegurança em pessoas que já têm uma ansiedade de base, por exemplo, ou excesso de medo ou apego emocional muito forte a algumas coisas. Por isso, é importante, dentro do uso dos óleos essenciais, equilibrar esse processo estimulatório utilizando óleos essenciais que tenham mecanismos excitatórios para o córtex pré-frontal, mas também tenham mecanismos inibitórios dessa ação, mantendo um equilíbrio dentro do córtex pré-frontal ou do sistema nervoso central como um todo. Quais são essas substâncias ou como a gente pode estimular esse córtex pré-frontal? Então, o estímulo do córtex pré-frontal pode ser visto utilizando óleos essenciais que aumentem a liberação, a ação e a disponibilidade de acetilcolina, por exemplo. Óleos essenciais ricos em limoneno e geraniol podem ser um bom começo aí para modular. Essas duas substâncias que eu falei, tanto a limonena
como o geraniol, possuem, além de mecanismos excitatórios para a acetilcolina, mecanismos inibitórios que atuam sobre o sistema GABAérgico, mantendo, então, um equilíbrio entre a excitabilidade e o equilíbrio, então, entre o muito e o pouco, né? Então, trazendo um equilíbrio que vai fazer com que essa pessoa saia ali daquela questão de hipofuncionamento, mas ela não funcione de uma maneira hiperreativa, certo? É isso que eu queria dizer. Bom, além disso, nós podemos utilizar outras moléculas. Então, tanto o limoneno como o geraniol potencializam essa ação da acetilcolina. Mas eu também posso aumentar ali a disponibilidade noradrenérgica ou de noradrenalina. Por quê? Porque a noradrenalina também está envolvida em questões, tanto questões emocionais, como questões comportamentais frente às atividades que eu estou realizando. Então, ela é importante também ser aumentada para que o córtex pré-frontal funcione de uma maneira a entregar as execuções da tarefa de uma maneira mais positiva. E uma molécula que pode aqui modular tanto a acetilcolina como a noradrenalina é o pineno. O pineno, ele é encontrado em vários óleos essenciais de pinheiros, por exemplo. Então, óleos essenciais de pinheiros são ricos nessa substância que é capaz de modular tanto a acetilcolina quanto a noradrenalina, entregando, né, então, maior oferta para o sistema nervoso central dessas duas substâncias, que faz com que o sistema nervoso central comece a trabalhar de uma maneira mais sincronizada, melhorando foco, melhorando a atenção, melhorando a memória frente às atividades, melhorando a execução das atividades, com isso uma entrega melhor, diminuindo os erros das atividades que eu estou fazendo. Então, melhorando as ações executivas que estão ali tão deficientes em algumas pessoas ou em alguns transtornos, tá? Uma outra molécula bastante importante dentro da aromaterapia é o imacaleno. O imacaleno está presente, por exemplo, no óleo essencial de cedro do tipo Atlas, e ele é um importante modulador da noradrenalina. Só para lembrar novamente aqui, todas essas moléculas excitatórias podem trazer uma hiperestimulação do sistema nervoso central. E pessoas que já têm, como por exemplo, ansiedade de base, podem sofrer de um ataque de ansiedade por estimular demais o sistema nervoso central. Por isso, essas moléculas não devem ser utilizadas sozinhas, elas precisam ser usadas junto com uma outra molécula que reduz a excitabilidade do sistema nervoso central, mantendo o equilíbrio entre o mais alto e o mais baixo, ou seja, funcionando no pleno equilíbrio e a todo vapor, com tudo aquilo que a gente sabe, potencializando as ações importantes do sistema nervoso, tá? Então, é isso que eu queria trazer para vocês. Falar um pouco sobre a função executiva, como controlar essas funções executivas e a importância de não só hiperestimular o sistema nervoso central com os óleos essenciais, mas trabalhar, sim, com equilíbrio entre o positivo e o negativo, fazendo com que esse funcionamento seja pleno e completamente efetivo para modular esse controle executivo. Então, eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, não deixa de se inscrever no canal, de curtir esse vídeo, ativar as notificações de novos vídeos que eu posto aqui semanalmente, compartilhar esse vídeo. Claro, deixar um recadinho aqui para mim. Eu fico muito feliz quando a gente pode conversar um pouco mais. Então, um grande beijo. A gente se vê muito em breve em um próximo vídeo.